Você sente muitas câimbras, tem formigamento, palpitações, anda sempre muito cansado, cansada, vive com insônia, tem muitas dores pelo corpo? Será que isso pode ser falta de algum mineral ou de alguma vitamina? Pois é, hoje eu vou te falar dos 7 principais sintomas que teu corpo tá dando, os sinais que teu corpo tá dando aí, que você tá deficiente de magnésio. Esse mineral, ele é super importante para que o nosso corpo funcione de maneira adequada. Então fica atento, e se você estiver sofrendo com esses sintomas, tem uma grande chance de você estar com magnésio lá embaixo no corpo. E isso acontece porque 10 a 30% da população mundial sofre com isso. Muitos pacientes chegam até mim e acham até que estão doentes, tem tanto cansaço, dor no corpo, me dizem: Rô, eu não aguento mais o cansaço, tenho formigamento nas mãos, nos pés, uma irritação, não durmo bem, eu acho que eu estou muito doente. O magnésio está em falta. A nossa alimentação hoje, ela é muito deficiente em magnésio. E essa deficiência só vem aumentando, porque algumas doenças crônicas, hoje em dia as pessoas tomam muito remédio, erros alimentares e diminuição mesmo do teor de magnésio nos alimentos, tudo contribui para a falta de magnésio no teu corpo. Por isso é muito importante que você conheça os sintomas. E eu vou te falar mais ainda, vai ser um vídeo super completo. Todos os tipos de magnésio e qual é o melhor para ti, quando consumir, qual a dosagem correta, quais os alimentos que tem mais magnésio e o que pode estar roubando o magnésio aí do teu corpo e não se intoxicar também com excesso de magnésio. Eu sou a doutora Rosana Lara, eu sou farmacêutica, fiz doutorado em fitoterapia e pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro. E agora eu quero te conhecer melhor. Da onde você está me assistindo? Qual o nome da tua cidade? Escreve aqui nos comentários para que depois eu vá lá te dar um olá. E um recadinho bem rápido: se você gosta de transformar a natureza viva que Deus nos deu em remédios naturais, precisa conhecer os meus e-books. Eu tenho um com mais de 1000 receitas de remédios naturais, onde eu te ensino em 600 páginas tudo que você precisa aprender. São mais de 60 enfermidades que eu abordo nesse e-book, te ensinando a tratar de uma maneira totalmente natural. E tem novidade, tem um e-book com receitas de remédios naturais só para homens, onde eu abordo tudo sobre a próstata, libido, testosterona, força muscular, queda de cabelo, e outro e-book só para as mulheres. Então corre lá depois que você assistir esse vídeo. Então vai depois aqui no link da descrição, só clicar no link que já vai te direcionar direto para a página para você conhecer os meus e-books. Eu tenho certeza que você vai amar. Mas o que o magnésio faz tanto no nosso corpo? Por que será que ele é tão importante? O magnésio, para te ter uma ideia, ele está envolvido em mais de 300 reações químicas no corpo humano. E eu não me refiro a qualquer tipo de reação química não, tá? O magnésio faz parte da produção da nossa energia, da construção de material genético, do DNA, RNA, da contração e do relaxamento muscular, da transmissão dos impulsos pelos nossos nervos, e também ele tem propriedades antioxidantes, então vai proteger nossas células contra os radicais livres. Sabia que uma das causas da pressão alta, se você é um hipertenso, hipertensa, e sempre toma direitinho o teu remédio, aí o médico já trocou umas 30 vezes de medicamento, a tua pressão não regula, é falta de magnésio, já está comprovado hoje que a falta de magnésio leva à pressão alta. O teu coração vai funcionar melhor com o magnésio, porque o coração é um músculo, então ele precisa de magnésio para fazer a contração da maneira correta. Sem contar nas outras milhares de vantagens do magnésio. Ele vai te ajudar a dormir bem, vai te deixar ficar mais feliz, vai evitar a osteoporose. O magnésio é o 4º mineral mais importante no nosso corpo, só atrás do sódio, do potássio e do cálcio.
Mas como saber que eu tô com falta de magnésio? É fazendo exame de sangue? Provavelmente não. Vou te explicar uma coisa, tá? O magnésio do sangue, ele não reflete o magnésio dentro da célula, onde 99% desse mineral tá ali no nosso corpo. Então, no sangue ali, ele tá só 1%. Por isso que nem sempre o magnésio que você mede no sangue, ele é confiável para perceber a falta desse mineral no resto do corpo. Então, a gente associa o exame, mas o principal são os sintomas. Mesmo que ele esteja normal ali naquele exame, você pode estar consumindo os depósitos de magnésio das células, dos ossos e até dos teus órgãos. Por isso existem tantos erros no diagnóstico da falta de magnésio. E sabemos que a falta de magnésio no organismo vai gerar diversos tipos de problema, afetando toda a nossa saúde e até o nosso bem-estar. Então é importante a gente estar atento a esses sintomas, principalmente os iniciais, para buscar o tratamento adequado o quanto antes. Mas quais os 7 sintomas principais da falta de magnésio? Vê se você se identifica. Se você tiver 3 ou mais, começa a suplementar com um dos magnésios que eu vou te falar nesse vídeo. E dentro de 30 dias, melhorando os sintomas, você vai ter a comprovação que foi a falta de magnésio aí no teu corpo. E o primeiro sintoma da carência de magnésio, e um dos mais comuns que eu percebo, é o cansaço e a fadiga extrema. Isso ocorre porque o magnésio produz energia de ATP nas nossas células. Sem magnésio suficiente, os nossos músculos, o nosso cérebro vai ter menos energia, e aí que vai levar ao cansaço e a fadiga. Por isso que muitas vezes os pacientes que não suplementam com magnésio, comem muita comida industrializada, poucas fontes de magnésio, o primeiro sintoma é esse cansaço extremo e essa fadiga extrema. Até um desânimo, sabe? Eu acho que eu tô doente, não quero nem sair da cama, ou então não ver a hora de terminar o dia para chegar em casa e dormir. Gente, olha, 99% dos casos é a falta de magnésio. E o segundo sintoma é começar com muita cãibra muscular. Quando você pensa em cãibra, a gente já associa ao potássio baixo. E aí logo vai comer mais banana, né? Mas sabia que a falta de magnésio pode dar cãibra também? Pois é, por conta de 2 motivos. O magnésio é super importante para contrair e relaxar nossos músculos. Nosso músculo, ele fica constantemente fazendo esse movimento aqui, ó. E é com o magnésio que ele consegue fazer esse movimento de uma forma saudável. Então, ele vai ajudar a regular a entrada de cálcio nas células musculares também. E também o magnésio ajuda a regular a excitabilidade dos neurônios. Então, quando os níveis de magnésio estão muito baixos, o que acontece? A contração do músculo vai se tornar descontrolada e levar às benditas cãibras. E em casos extremos, a falta de magnésio pode levar até convulsão. Terceiro sintoma de deficiência de magnésio: muita irritação sem causa aparente. Começou a ficar irritada, muita ansiedade, pode ser a falta de magnésio. O magnésio é que vai dar um bom humor pra gente, vai deixar a gente energizado, feliz, alegre e sem ansiedade, porque ele é essencial para produzir a serotonina, que é um neurotransmissor que dá aquela sensação de bem-estar, de felicidade. Então, níveis muito baixos de magnésio vão levar a baixa produção de serotonina e também vai aumentar a produção do cortisol, que é o hormônio que a gente produz quando está estressado, levando a sintomas. Então vai desenvolver muita ansiedade, irritabilidade e até depressão. Tem pessoas que chegam até mim e dizem: eu acho que eu vou procurar um psiquiatra, um psicólogo, que eu era feliz, eu era alegre, eu tinha disposição e agora parece que até que eu tô deprimido. Falta de magnésio. Ou a pessoa, ela fica apática, sabe, com pouca emoção,
meio alheia e até com mudanças repentinas no humor. Uma revisão que eu encontrei, eu faço muita pesquisa científica antes de trazer os vídeos aqui para o canal. Então, se você gosta de informação com base na ciência, já se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo e deixa teu like, ajuda muito aqui para que a gente cada vez cresça e cada vez mais informação de qualidade comprovada pela ciência chegue a outras pessoas. Então, essa revisão que eu encontrei comprova que suplementos de magnésio vão beneficiar as pessoas que têm ansiedade, tá? E vai melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, se você é ansioso, ansiosa, tá com uma espécie de depressão, começa a incluir o magnésio. Quarto sintoma, começa com palpitação. A baixa concentração de magnésio pode ser um fator de risco para arritmias, batimentos irregulares, extrasístoles, que pode ter aquela sensação de falha, de pausa entre os batimentos. E se você já sofre com arritmias, o magnésio baixo vai agravar esse sintoma aí. Quinto sintoma de magnésio baixo, que eu falei no início do vídeo, os formigamentos. Como eu falei, o magnésio é super importante para os nervos e para transmitir os impulsos nervosos. Então, o magnésio baixo vai afetar a função nervosa, levando àquela dormência, formigamento, queimação e até dor nas mãos e nos pés. Sem contar que o magnésio ajuda a vasodilatar, levando a mais sangue, por exemplo, para os pés e para as mãos. Então, quando ele está em falta, vai reduzir o fluxo sanguíneo aí para os locais, também ajudando a aumentar a sensação de dormência. E aí, tá se identificando com algum desses sintomas? Já compartilha aqui nos comentários quantos desses sintomas você tem aí. E o sexto sintoma muito comum, começar com insônia. O magnésio é essencial para a produção da melatonina, que é aquele hormônio que regula o ciclo do sono. Então, níveis baixos de magnésio vão reduzir a produção da melatonina, dificultando aí você pegar no sono, ou então pega no sono, acorda de 2 em 2 horas. O magnésio estimula os receptores que relaxam e bloqueiam os receptores que nos deixam ansiosos e alertas. Então, permite que você adormeça mais rápido e mantenha um sono muito mais saudável, mais duradouro e melhor. Então, não precisa comprar melatonina. Eu quero ressaltar que a insônia e os distúrbios do sono podem ter diversas causas, né? Mas a deficiência de magnésio é uma delas. Se você sofre com isso, procura um tratamento adequado e começa a suplementar com magnésio, que eu vou te falar no final do vídeo qual é para insônia. E o sétimo sintoma, vê se você se identifica: dor de cabeça, enxaqueca, dor pelo corpo inteiro. Um dia dói o braço, um dia dói a perna, um dia dói as costas, um dia dói os joelhos. A carência de magnésio vai aumentar o risco de fibromialgia. Talvez porque piore o sono, vai aumentar a inflamação por causa da produção de citocinas inflamatórias. Vai desregular outros eletrólitos como potássio e cálcio e vai aumentar a tua pressão. Tudo isso vai causar dor de cabeça e dor no corpo. Mas quais são as causas dessa deficiência de magnésio? Porque descobrindo a causa, de repente você nem precisa suplementar, só consertar ali um pequeno outro detalhe, fazer um ajuste aqui e ali. Então presta atenção se você se encaixa em alguma dessas causas. Número 1 é a principal: você está comendo poucos alimentos que tem magnésio aí na tua dieta. Sabia que um adulto, em média, precisa de 360 a 420 miligramas por dia de magnésio, dependendo se você é mulher, 360 e 420 se você é homem. Claro que pode variar se você tiver algum problema de saúde, tiver tomando algum medicamento que eu já vou te falar aqui na frente. Embora a principal fonte de magnésio seja os alimentos, 30% das pessoas consomem menos do que deveriam. Em alguns casos, ele ainda não é bem absorvido.
Mas quais os alimentos que você deveria estar incluindo aí na tua rotina diária que são repletos de magnésio para você não precisar suplementar? Aqui, ó, na palma da minha mão, sementes de abóbora. Eu tenho vários vídeos aqui no canal com receitas com semente de abóbora. Então, em vez de você jogar no lixo as sementes de abóbora, torra aí na tua casa 100 gramas de semente de abóbora, tem 535 miligramas de magnésio, ou seja, mais do que você precisa. Outros alimentos ricos em magnésio são todos os vegetais de folhas verdes escuras, espinafre, rúcula, couve, acelga. As amêndoas também têm muito magnésio, castanhas, nozes, o gergelim, feijão preto. 100 gramas de feijão preto cozido tem 120 miligramas de magnésio. Lentilha, grão de bico, linhaça, chia, abacate e o cacau em pó. Também tem nos peixes gordurosos, nas bananas, no tofu. Tenha em mente que, em teoria, as plantas são muito ricas em magnésio, mas hoje em dia a gente não pode ter tudo isso, porque várias coisas podem influenciar no magnésio dos alimentos. Como o solo hoje em dia é muito pobre em nutrientes, os produtores usam muito fertilizantes, o solo está poluído e deficiente em água. Sem contar a biodisponibilidade do magnésio, ou seja, a quantidade que o corpo consegue absorver também vai variar. Então, mesmo comendo direito, você pode ter falta de magnésio por outras causas. As pessoas que comem muita comida industrializada, muito fast foods, alimentos ultraprocessados, presunto, salsicha, salame, lasanha pronta, tudo congelado, ou mesmo o excesso de açúcar. Sabia que o excesso de açúcar também diminui a absorção de magnésio? E também você pode ter algum problema de saúde, por exemplo, diarreia crônica. A diarreia leva a perda gigantesca de magnésio pelas fezes. Se você tiver intolerância a determinados alimentos, por exemplo, doença celíaca, que é alergia ao glúten, tem diarreia frequente, você vai estar eliminando muito magnésio. Também pessoas com doença de Crohn ou que passam por cirurgia, por exemplo. Cirurgia bariátrica pode ter baixa absorção de magnésio. Se a pessoa tiver pré-diabetes ou mesmo síndrome metabólica, também diminui a absorção de magnésio. A gente sabe que a glicemia muito elevada, ela tem efeito diurético. O que isso significa? Faz mais xixi e junto com a água o rim elimina magnésio. Então a pessoa pode estar também consumindo muito álcool. O álcool, além de interferir na absorção de magnésio, ele pode fazer a pessoa comer mal, sem contar que a bebida alcoólica vai causar problemas renais, hepático, pancreatite, problemas intestinais. Tudo isso em conjunto, baixo magnésio. Também outra situação, se a pessoa toma diuréticos para pressão alta ou para insuficiência cardíaca, vai levar a excreção aumentada de magnésio pela urina. E outros medicamentos que também prejudicam a absorção aí de magnésio. Se você precisa usar muito antibióticos, usa muito antiácidos, usa omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, sem acompanhamento médico, vai interferir na absorção de magnésio. E também a pessoa que transpira demais, que sua demais. A transpiração excessiva, como nos atletas, vai levar à perda de magnésio pelo suor. Tudo isso vai fazer com que você perca mais magnésio e fica deficiente de magnésio. Por isso tem tanta gente com carência de magnésio no mundo. E se você tem deficiência, deve tentar comer mais alimentos, como eu falei. Eu tenho várias receitas aqui com semente de abóbora, semente de linhaça, com gergelim, outras fontes para que você atinja o mínimo. E o mais indicado é suplementar com magnésio. Os suplementos e as pílulas de magnésio, será que funcionam mesmo? Se você tiver realmente deficiente, vai funcionar assim. Os suplementos de magnésio, eles vêm em diferentes tipos e isso causa muita confusão. Então já anota a dica que eu vou te dar. Qual é o melhor suplemento de magnésio para ti?
Depende do que você está procurando. Eu vou te explicar um pouquinho os principais tipos e a diferença entre eles. Primeiro, tem o citrato de magnésio. Ele é muito facilmente absorvido e ele tem um efeito laxante, por isso que é muito bom para quem sofre de constipação, tem intestino preso e ainda carência de magnésio. É um dos suplementos mais usados. O segundo é o magnésio treonato. Ele é muito absorvido e é o único que vai atravessar a barreira hematoencefálica aqui no nosso cérebro. Então ele é ótimo para a saúde cerebral. Quer aumentar a tua memória, quer recuperar a tua memória, melhorar a tua função cognitiva e melhorar teu sono, magnésio treonato. Só que ele é um dos mais carinhos que tem, tá? O próximo é o magnésio dimalato ou magnésio malato, né? Esse é um tipo de magnésio que tem ácido málico. Várias pesquisas mostram que o dimalato é muito bem absorvido pelo nosso trato digestivo e ele tem um efeito menos laxante do que os outros. Então ele é muito recomendado para tratar sintomas de fibromialgia, cansaço crônico, dores pelo corpo em geral. Escolha o magnésio dimalato entre 1 a 2 cápsulas ao dia. Aí o nosso quarto tipo é o cloreto de magnésio, um dos mais baratos, né? É bem absorvido no trato digestivo, o que torna ele um ótimo suplemento. E aí pode escolher, né? Tem como pó, que as pessoas misturam com água e deixam ali na geladeira. E também pode ser comprado em forma de cápsulas, tem um comprimido. É muito usado para tratar azia, prisão de ventre, se você tiver arritmia e baixos níveis de magnésio. O quinto é o magnésio taurato. Esse é melhor para melhorar a saúde cardiovascular e regular a tua pressão arterial, porque a taurina, que vem junto nesse magnésio, tem vários benefícios adicionais para o coração e para aumentar aí a circulação sanguínea. Então invista nesse aí se você quer regular a tua pressão. O sexto tipo é o magnésio bisglicinato ou glicinato de magnésio. Esse eu também adoro indicar. Ele melhora a qualidade do sono, a ansiedade, melhora o relaxamento ali muscular. Então se você tem muita cãibra, não dorme direito porque fica muito tenso, escolha o bisglicinato, ele é super bem absorvido. Tem o oronato de magnésio, que ele é moderadamente bem absorvido. É melhor para o desempenho atlético e para a função cardíaca. Ainda a gente tem o lactato de magnésio. É muito eficaz para quem não tolera outras formas de magnésio ou precisa tomar doses mais altas. Você também pode usar o magnésio de forma tópica, né? Por exemplo, se você adicionar sais de magnésio ao teu banho, você vai ter um banho relaxante, vai relaxar. Mas quais os riscos de tomar magnésio em excesso? Em geral, quem consome muito naturalmente através da dieta não tem problema, porque o rim consegue eliminar o excesso. O problema acontece quando você tem um problema renal mais sério. Nesses casos, você pode ter intoxicação e levar a arritmia e queda de pressão e até a morte. Agora, os efeitos adversos do suplemento de magnésio, que você pode perceber que está ingerindo demais, pode ser diarreia, distensão abdominal, pode te dar dor de barriga e isso leva ao efeito laxante. Então, se você consome alimentos que têm bastante magnésio na tua rotina diária, não precisa suplementar. E tem pessoas que quando começam a consumir magnésio em excesso, ao invés dele ajudar na cãibra, ele pode piorar a cãibra. Por isso é tão importante você não exagerar, tá? Outro cuidado também, se você estiver usando remédios para tratar outras doenças, precisa ter cuidado. O magnésio ele pode interferir na ação de alguns medicamentos utilizados. Para evitar isso, você pode tomar pelo menos 2 ou 3 horas antes de você tomar o teu remédio, tá? Longe dos medicamentos que você toma, para que ele não interaja aí no teu medicamento. Por exemplo, toma remédio da tireoide, tem que tomar de manhã cedo, em jejum não tem jeito. Toma remédio para pressão, toma o teu remédio para pressão e aí 2 a 3 horas depois você toma a tua dose de magnésio.
E se você está suplementando e não melhora com nenhum tipo, o problema pode não ser o magnésio, tá? Se você não tiver deficiência, não vai solucionar o teu problema. Então eu recomendo que você consulte um médico, um farmacêutico, para pesquisar a causa real aí do teu problema e não ficar suplementando assim por conta. A gente faz uma anamnese, né, um rastreio metabólico aí para chegar a determinadas conclusões. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou ter a maior felicidade em te responder. Te agradeço por ter assistido até aqui. Um beijo da Rô, até a próxima dica.